Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo uma nutricionista da nossa equipa, a Eduarda Carvalho, para falarmos um bocadinho sobre alimentação infantil, sobre a alimentação nos jovens, sobre jovens atletas. Eduarda, obrigada por este bocadinho. Boa tarde, obrigada eu pelo convite e por estar aqui hoje a Olha, partilhar mais um bocadinho do conhecimento. é verdade. Olha, fala-nos um bocadinho sobre a tua atuação, como é que é o teu trabalho nesta área, quais é que são assim as principais razões pelas quais os pais te procuram? A principal razão continua a ser quando as crianças estão acima ou abaixo do que é o percentil normal de crescimento deles e de peso para a altura também. Ou seja, quando nos procuram para perda ou aumento de peso, continua a ser a principal razão pela qual sou procurada, mas cada vez mais costumo ter em consulta de nutrição os pais preocupados também em otimizar a performance esportiva das crianças, logo Uhum. desde pequeninos saber o que lhes dar antes dos jogos, depois dos jogos, já começam a ter essa preocupação. Ou também, quando têm algum tipo de patologia associada, no caso eu também acompanho as crianças e jovens da síndrome Prader-Willi de Portugal, ou seja, quando eles têm alguma síndrome genética que tem influência também aqui na área da alimentação, também acabam por procurar naturalmente a ajuda para saberem lidar melhor com os seus filhotes. Exato, e deve ser uma área desafiante, não é? Porque o teu papel enquanto nutricionista não é só mudar a alimentação da criança, não é? Acredito que também seja mudar a alimentação de um bocadinho da família toda, porque quem cozinha se calhar não é a criança. Sem dúvida, darmos também aqui uma perspectiva, uma simplicidade à alimentação saudável, que eu acho que ainda acaba por ser uma dor de cabeça para os pais, e os pais que nos procuram acham que vai ser um processo muito complicado para todos, para a família, para a criança. O próprio ato de marcar consulta, às vezes oferecem aqui alguma resistência por acharem que de algum modo vão ser julgados e que vai ser difícil, mas não, de todo. Eu acho que nós em consulta também as maiores vantagens que têm quando nos procuram é esta tranquilidade. Nós passamos a tranquilidade aos pais de que estão a fazer certo, qual é o caminho certo a seguir e qual a sua posição perante a alimentação saudável dos filhos e o crescimento saudável. Sim. Olha, eu tenho realmente sempre uma dúvida quando falamos de obesidade infantil, que é, até que ponto é que nós estamos a pegar num distúrbio alimentar, numa criança que tem obesidade, sabemos que a obesidade é uma doença, não é? Portanto, é considerado já é quase uma síndrome com várias coisas, não é? E até que ponto é que a restrição calórica ou o controle das porções faz sentido na obesidade infantil e não quase uma espécie de uma reeducação, mudar os hábitos devagarinho, em vez de estar propriamente a impor, porque às vezes o que eu penso é, se há uma suscetibilidade para a obesidade naquela criança, muito rapidamente tu podes ter uma suscetibilidade de repente para uma anorexia, não é? Ou para uma ortorexia. Até porque eles estão em idade que, se nós não tivermos muito cuidado com aquilo que dizemos, podemos ser mal interpretadas e eles começarem desde logo a ter essa associação com algum tipo de distúrbio alimentar. Aqui, a nível de controlo das porções, vai ser sempre o essencial e não tanto a restrição calórica, mas o controlo das porções que eles têm, precisamente para termos uma abordagem muito tranquila quando eles nos procuram e fazer com que o consultório, as consultas, o impacto connosco, seja um momento tranquilo para eles e seja também um refúgio, que eles não se sintam de algum modo julgados ou que vão ser penalizados se alguma coisa não correr tão bem. É natural que tenha que haver uma restrição calórica
ou um controle de porções acrescido e uma preocupação nesse sentido, porque senão também não conseguimos a perda de peso, mas aqui entra muito a parte lúdica e dinâmica para que eles não se percebam que estão a ter este tipo de restrição, ou seja, nós darmos Hum. estratégias para eles não ser um constante não, não, não podes, não, não vais comer, não podes fazer isto, não é não podes fazer isto, é porque é que não vamos experimentar antes isto, se calhar até gostas mais, e eles se calhar até vão a ver e gostam e preferem e gostam de interagir assim connosco e ir experimentando, porem-se também dispostos a darem, no caso de serem crianças, põem-se muito à vontade para dar uma de crescidos também, que conseguem fazer aquilo que nós lhes estamos a propor, e depois conseguimos muito alterar os hábitos deles e também da família, naturalmente que a família também tem aqui um papel muito importante, mas conseguimos alterar os hábitos quase sem a criança se aperceber que o fez. Quando é por ela, já come só um pacote de bolachas processadas e com chocolate, um pacote de 2 em 2 semanas e nem deu conta de quando é que fez essa transição e quando é que começou a gostar das outras opções. Exato. E tu achas que, pelo menos daquilo que vais sentindo na prática, que as pessoas têm mais. Ou seja, que os pais acabam por se moldar um bocado a fazer refeições menos variadas, quase para não comprarem aquela birra e para fazerem. Porque no outro dia partilhavam connosco isto, né? Ah, eu acabo por fazer refeições muito monótonas porque já sei que ao menos aquelas eles comem. Por exemplo, lá em casa, quando eu tento fazer peixe, as miúdas queixam-se sempre. Já sei que me vou irritar com aquilo, mas pronto, eu não deixo de oferecer. E tu sentes que é mais as crianças terem um padrão de alimentação mais monótono por causa disto? Ou é ao contrário, é o padrão de alimentação em casa que já é muito pouco variado e que leva a escolhas depois menos boas ou que a criança seja muito seletiva? O que é que notas que acontece mais? Eu acho que é mesmo essa falta de planeamento por parte dos pais. Eu até costumo comentar com os pais em consulta, quando eles comentam os lados positivos das crianças e até gosta de fruta, ele come todas as frutas, até tenho sorte, eu retifico-os sempre. Eles não têm sorte, eles construíram a sorte deles desde que eles nasceram. E também entra muito nas refeições principais também. Essa monotonia acaba por haver quando eles já não têm o hábito, e o pescado é uma das referências aqui em consulta, não são só as crianças que consomem pouco pescado no dia a dia. Nós vamos a ver, é a família inteira não tem o hábito de o cozinhar. Por isso é que as crianças depois também não gostam e já rejeitam naturalmente, porque já associam que quando há aquela refeição é porque é uma aqui ou ali, aquilo não é normal, eles nem sequer precisam de se adaptar a esse hábito. Portanto, a partir do momento que começam a aprender como gerir e como planear as refeições e que podem dar também cor e vida a um prato saudável, em que o prato de pescada não precisa ser só a posta de pescada cozida ao lado da batata e podem fazer uma pescada à brás de forma completamente saudável, sem nenhum tipo de batata palha, sem nenhum tipo de. E com os legumes misturados também, e que toda a família gosta. Portanto, é esta falta de planeamento é que depois acaba por trazer as birras das crianças e a seletividade deles. Exatamente. Olha, e tu sentes que esta questão da escolha e da variedade da alimentação ainda é um tema? Eu acho que nós, como nutricionistas, falamos de planeamento das refeições, da organização da semana, constantemente. O que é que achas que tem vindo a ser a tua experiência neste sentido das consultas das crianças? Percebemos que não há muito planeamento, mas, por exemplo, as crianças são envolvidas nesse planeamento ou não? Isso era isso mesmo que eu ia dizer. Uma das estratégias para as crianças começarem a consumir, por exemplo, os legumes no prato, eu costumo sugerir aqui uma atividade em família, em que aos domingos sentam-se todos a fazer a emenda da semana com a criança ao lado e vai ser a criança que vai escolhendo os legumes que vamos incluir. Ou seja, naquele dia vamos comer a cenoura com a courgette desta forma, no outro dia vamos comer a alface com o tomate. Se forem eles a escolherem, eles gostam desse processo, de estarem ali a ajudar, a pensar o que é que vai ser. No dia vão experimentar, quanto mais não seja, porque foram eles que disseram que é aquilo que vai estar no prato. Incluir a criança nesse planeamento faz toda a diferença, porque eles próprios ficam motivados a quererem depois experimentar. E nós sabemos que quanto mais vezes eles experimentarem, eles vão ali criar a adaptação ao paladar deles, também vão começar a gostar naturalmente. Sim, exatamente. Eu acho que isso é super importante também. Mesmo quando eles são bebés, no outro dia a Lisa também dizia, eles tocarem nas coisas, eles estarem habituados, aprenderem os nomes, não é? Reconhecerem e não ser uma coisa que é feita quando nós estamos na cozinha fechados e eles não fazem parte do processo, não é? Isso também pode ajudar. Envolvê-los desde logo, desde o planeamento. E a Uhum. própria preparação também, que eles à medida que vão crescendo também podem ajudar, quanto mais não seja a lavar a alface, a lavar os legumes, a desinfetar, acaba por fazer toda a diferença na seletividade depois deles.
exatamente. E tu tens muitas crianças que vão contrariadas, que são muito difíceis de moldar a este comportamento ou não? Não vêm propriamente contrariadas, eles vêm receosos do Hum, o que é que vai acontecer, o que é que a doutora lhes vai pôr a fazer, será que nunca mais vão comer um gelado, nunca mais vão comer uma batata frita? Mas quando percebem que eu lhes faço as perguntas a eles, que a consulta, eu acho que as nossas consultas até são um bocadinho diferentes do que os pais vêm à espera, porque ainda esperam que nós estejamos sentados a falar para o pai e a criança está só a ouvir, como uma consulta médica, uhum, geral e típica de crianças. E não, nós interagimos com as crianças. A consulta é literalmente para a criança, falar com a criança, ouvi-la, ver o que é que ela quer fazer, o que é que ela gosta. Porque nós não vamos pôr uma criança que não gosta de futebol a fazer depois um jogo que remeta para o futebol. Portanto, conhecer a criança para depois também criarmos esta empatia e os conseguimos colocar a fazer aquilo que nós queremos. E quando eles se sentam aqui na consulta, quando eles falam connosco e vêm, podem estar à vontade, falam connosco, têm uma opinião a dar, eles começam a abrir um bocadinho o jogo connosco e perdem essa parte da contrariedade de estar aqui a fazer algum tipo de processo. Eu acho que é o bom da nutrição pediátrica é mesmo isto, é eles esquecerem-se por completo que estão numa consulta. E sim. esquecerem-se do processo em si. É, e é quase como aprenderem, não é? Uma aula quase que individual para eles, deles aprenderem como é que podem fazer escolhas melhores. Sem dúvida, sem dúvida. E depois, eu acho que uma coisa muito importante são também os meses em que não correm tão bem, em que eles vêm receosos para ver os resultados, porque sabem que até tiveram festas de anos, aniversários muito seguidos, até exageraram um bocadinho. E aqui a questão é ver com eles o que é que eles fizeram, se efetivamente eles já fizeram o que estava ao alcance dele, face àquilo que nós combinamos, ou se alguma coisa correu mal, pronto, então o que é que podemos ter feito diferente? O que é que para a próxima vamos fazer de diferente? Eles veem que é um processo de aprendizagem e não de restrição, ou seja do que for, mesmo para aumento do peso, ver com eles o que é que eles toleram, o que é que eles não toleram, que não os vamos pôr a comer coisas que eles não gostam só porque têm que aumentar de peso. E também já vejo cada vez mais a virem a consulta porque eles próprios pediram aos pais. Porque eles Hum. próprios querem saber o que comer, porque veem os amigos a levar coisas diferentes e também querem, e eles próprios procuram este reforço, e principalmente os que praticam desporto. O reforço já a nível muscular desde a idade muito jovens, já desde os 10 anos começam a chegar à consulta a dizer que querem aumentar a massa muscular. A Portanto, sério? acabam por ter aqui já um papel muito, muito importante no próprio processo de marcação da consulta. Que giro. Olha, e em relação à nutrição desportiva, tu acabas por receber também muitos miúdos que já são, bom, digamos que eles não são necessariamente atletas, não é? Mas quase nessa preparação, se calhar em miúdos de 10 anos ainda são numa fase muito inicial, mas nós sabemos que há muitos miúdos que estão em muitas atividades extracurriculares desportivas e acabam por ter um desgaste muito grande. Aí também há aquela visão como acontece nos adultos, por exemplo, de fazermos um reforço pré e pós-treino, isso também acontece ou não? Sim, nós podemos julgar muito. Depois, aqui na parte das crianças, entra também, eu acho que a nutrição desportiva para a parte pediátrica entra primeiro os fundamentos da nutrição desportiva em si, gerais, que nós já temos todos os cuidados que nós temos de ter com os adultos, temos de ter também com as crianças, e depois ainda a creche, nós temos que estar em cuidados redobrados, por exemplo, sintomas de fadiga, em que nós temos que perceber nós eles dizerem-nos que chegam a meio do jogo, ao final do jogo, e já não conseguem ter tanta energia para ir a correr de uma ponta à outra, para eles é normal, é o final do jogo. Nós é que temos que perceber que eles estavam cansados e não tinham energia suficiente para isso, ou que chegam ao treino, os pais sentem muito que eles chegam aos treinos ao jogo no dia geralmente é ao fim de semana, nas camadas mais jovens, e que chegam aos jogos e que já não têm energia, como por exemplo no treino do início da semana. E nós é que temos de estar atentos. Eu acho que temos que ter um cuidado redobrado aos sintomas e à adaptação que eles estão a ter ao plano, porque eles não têm tanta predisposição para falar connosco e para nos dizerem isso. Já para não falar com os gastos extras que eles vão tendo na escola, porque uma criança naturalmente tem o gasto da atividade física, da escola, e depois os gastos extras da idade, ou seja, eles chegam ao intervalo e são capazes de estar novamente a jogar à bola, novamente a correr, a saltar, nós temos de ter esses cuidados redobrados. As refeições do pré e pós-treino são também tidas em consideração, sem dúvida alguma, que é para eles terem aquele reforço na hora certa para depois, por exemplo, em casos em que precisam de perder peso, para depois não haver uma compensação nos horários depois do treino, por terem um apetite desmedido. No caso do aumento de peso, quais é que são as refeições estratégicas para nós não conseguirmos colocar ali umas calorias extra e jogar muito nesse sentido, mas já desde idades mais novinhos que nós vemos
melhoria na performance deles também, ainda que seja de modo recreativo e ainda não sejam atletas profissionais. Sim, sim, e são muito preocupados também, não é? Porque acabam, de facto, por ter um desgaste muito grande e às vezes, se for preciso, quando chegam às férias, os treinos também acalmam, também estão de férias, não é? E aí é difícil gerir aquilo que eles comem nessas fases. O que é que tu recomendas para a altura das férias, para gerir essa parte? Como é que é? Sem dúvida, nós na altura das férias temos de ter um cuidado extra na adaptação ao plano, porque eles têm mesmo uma quebra muito grande do dispêndio energético, diminui mesmo consideravelmente. E depois muitos deles temos em primeiro lugar ver quais é que são as rotinas deles. Se eles já vão para a casa dos avós, se eventualmente vão para um ATL, depois se forem para um ATL já entra aqui muito a parte do planeamento das refeições em casa com os pais e também jogar muito. Nesta idade, eu acho que o nosso principal desafio é o convívio e a comparação que eles fazem muito das lancheiras uns dos outros. E jogarmos muito com o que é que eles olham para a lancheira do colega, o que é que o colega tem de diferente que lhes chama a atenção. Para conseguirmos jogar a nosso favor, nós nestas camadas temos de ter muito em atenção as rotinas deles e as preferências, para não cairmos no erro deles consumirem algum tipo de alimentos que eventualmente depois não vão reportar aos pais ou não nos vão dizer, até acabam por esconder. Por isso temos de ter mesmo muito em atenção o que é que eles vão fazer para sabermos como é que podemos jogar a nosso favor. Se eventualmente eles forem para a casa dos avós, acaba por ser um desafio diferente, mas nós podemos incluir os avós também nas nossas consultas e falar também com eles e vermos aquela questão de incluir a criança nas preparações. Incluímos a criança nas preparações com os avós também. E damos aos avós uma perspectiva diferente de como é que eles podem fazer comida de conforto. Se calhar fazem um bolo de caneca para o lanche todos juntos. E os avós já gostam porque estamos a dar um bolo e a criança já pode comer efetivamente esse bolo. Mas aqui acaba por ser um jogo quando eles entram de férias. Vamos lá ver o que é que fazes diferente. Estamos de férias, também temos refeições diferentes, por isso podemos adaptar aqui um bocadinho e negociar aqui com as crianças também o que é que vai ser a alteração nos planos deles e o que é que eles estão predispostos a fazer com as crianças e com as famílias, para depois os resultados efetivamente irem encontrar aquilo que é o desejado, porque se elas não aceitam em consulta, muito dificilmente, se saírem do consultório contrariados com o que vai estar no plano, muito dificilmente eles depois o vão fazer. Completamente. E tu estavas a falar dessa questão deles compararem o que é que chama a atenção nas lancheiras dos colegas, o que é que normalmente tens assim que te chama mais a atenção, que eles te contam? Geralmente são as bolachas com chocolate é muito comum, ou então bolos com chocolate. Eles só falam assim, eles levam Ok. muitos bolos com chocolate e levam bolachas com chocolate. E depois acaba por ser aqui uma problemática, porque o que eu vejo constantemente em consulta é que as crianças que já têm algum tipo de problema associado ao peso são aquelas que os pais nos procuram, já têm cuidados e depois já são eles que levam os lanches saudáveis para a escola e não o oposto. E depois estão a ser Uhum. influenciados e a dificultar aqui um bocado a atuação dos pais, por eles terem esse tipo de comparação com os colegas. O que eu geralmente faço são as receitas para que eles possam fazer-lhes também, ou seja, eles levam também um bolo, mas é um bolo de iogurte feito em casa, que não tem qualquer tipo de açúcar, nem de farinhas refinadas, e vai fazer igualmente bem à criança, mas ele abre a lancheira e tem também um bolo para comer, uma fatia de bolo, um cake para comer e acabam por eles não há problema nenhum, desde que eles levem também o bolo, não precisa de ser nenhum bolo de compra, não precisam de ser produtos processados, só precisam de olhar, se era o bolo que lhes estava a fazer confusão, nós arranjamos também, nós temos sempre a solução para ele se igualar ao colega. Sim, é giro. E estavas a dizer isso, às vezes a bolacha com chocolate, nós também temos montes de receitas que podemos fazer em casa das bolachas para eles levarem, que colocamos cacau e assim, portanto acho que realmente dá sempre para dar um bocadinho a volta por aí. Olha, e falando de distúrbios alimentares, tu apanhas, claro, pronto, falávamos aqui da questão da obesidade, que acaba por ser um bocadinho, mas tu apanhas na outra vertente, por exemplo, pensando em talvez miúdas mais desportistas que apanhes e que se calhar já começam a ir para outro aspecto de uma comparação do corpo e de procurarem a magreza e talvez uma anorexia, bulimia, isso também acontece muito? É também um ponto importante que eu há pouco não me esqueci que me esqueci de referir. Efetivamente já vejo alguns pais a terem a preocupação de nos procurar porque a criança ou o adolescente, no caso já mais em casos de adolescentes pós-pubertários, em que já começam a ter uma preocupação com o peso e os pais veem que eles começam a comer muito, muito pouco,
numa tentativa de controlar o peso que à partida já possa estar bem. Então eles procuram-nos para sermos nós a pessoa a dizer-lhe que ela está bem, está num peso adequado e passar novamente aqui aquela tranquilidade que eu falei no início que temos que passar às famílias, aqui entra passar à criança uma tranquilidade de que, ok, o teu peso está bem. Perguntar-lhe também o que é que ela tem ou o que acha que tem a melhorar no corpo, para lhe podermos dizer, ok, então eu vou traçar aqui um plano que vai de encontro a isso que tu queres. Podes confiar em mim, se comeres isto que nós estamos aqui a definir as duas, acabas por ter esse resultado que queres. Passar-lhe esta tranquilidade para elas confiarem em nós e no nosso trabalho. E à partida, no caso de distúrbios alimentares, eu não tenho contactado muito com casos de distúrbios alimentares, mas quando acontece, efetivamente, eu acho que nós devemos destacar aqui a importância do trabalho multidisciplinar, do encaminhamento também, eventualmente, para as consultas de psicologia e depois de uma comunicação muito eficaz entre esse profissional e nós, para conseguirmos estar sempre, desde crianças, jovens, adolescentes, atentos a potenciais comportamentos de risco para distúrbios alimentares. Exato. Sabes porquê que eu acho que acontece? Porque eu vejo que os pais nos procuram muito num pré, ou seja, quando começam a sentir quase tipo prevenção, começam a sentir, ok, ou a minha filha está a vomitar, tem vomitado ultimamente e começam a achar que pode ser uma coisa provocada, ou então quando começam a sentir, ela preocupa-se muito com as calorias, quer saber exatamente o que é que tem, às vezes até começam a ser adolescentes que se começam a envolver muito na preparação ou quando vão comer fora, não quererem comer isto ou aquilo, não é? Tu deves sentir isso. Ou então no pós, quando já passaram por um internamento grave, já se calhar tiveram acompanhamento a nível hospitalar, numa situação de crise, e depois devagarinho no pós para conseguirem repor quando percebem que a criança ou a adolescente já está mais disponível para aceitar sugestões para lidar, Sem não dúvida. é? E eu acho que cada vez mais esta parte boa das redes sociais, da informação, da partilha de informação, se for no caso de, por exemplo, desportos de risco, em que as crianças já estão à partida num desporto que tenha maior risco de desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar, por exemplo, nas raparigas, no caso de desportos como o balé ou a ginástica artística, estão muito reportados com uma maior prevalência desse tipo de problemáticas, os pais ficam desde logo despertos e importados em ouvir o que é que nós temos para dizer e também com esses sinais que as crianças já vão tendo. Sim, é super importante. E acho que aí também é importante, se calhar, um cuidado com a linguagem, não é? Porque se sabemos que a nível de grupo eles já vão ter essa pressão e já vai haver uma comparação de corpo muito grande. Eu andei no balé e eu lembro-me de dizerem que nós não podíamos vestir acima do tamanho X, que nós tínhamos que caber sempre nos maiôs mais pequeninos. Às vezes a nossa professora dizia-nos: não existem maiôs grandes, portanto vocês têm que caber neste. Tipo, coisas assim do estilo. E ainda há atualmente as grandes companhias de bailado, eles ainda têm os requisitos de peso para serem chamados sequer para audições, eles ainda têm que Uhum. cumprir certos padrões de peso, geralmente sempre associados ao baixo peso, para conseguirem chegar às audições, ou seja, ainda há aqui um grande trabalho de trás que está a ser feito e que nós temos sempre que potenciar os bons resultados e o cuidado com a linguagem é muito importante, porque se nós caímos no erro, que é mesmo assim, no erro de estarmos a falar, vamos dar este tipo de alimento por causa de algum tipo de calorias, já é meio caminhada para nem sequer comerem esse tipo de alimento. Sim, E depois exato. acaba por haver muito, o que eu vejo em crianças e jovens é que têm tendência, se sentirem minimamente, por isso é que eu falo muito do contexto de estarem completamente à vontade connosco, e criarem esta empatia com o profissional, porque eles têm muita tendência do esconder, no caso da compulsão alimentar, de comerem às escondidas dos pais e tentar que não sejam apanhados, que é mesmo assim. E estão a comer às escondidas, nós temos que perceber qual é que foi esse fundamento. O porquê? Se ele achava que ia ser castigado, porque à partida pode ser ou o medo de aumentar e de ter os piores resultados e de chegarem a subir à balança e verem que o peso aumentou, ou então não se sentem à vontade para depois falar com os pais, falarem connosco, e nós temos desde logo que ter atenção à linguagem que temos, os pais também, à linguagem que têm relativamente aos comportamentos compensatórios como a comida, ou até mesmo o dar o gelado só quando eles tiveram uma boa nota, a sopa é Uhum. se eles se portaram mal, ou seja, a linguagem, desde logo, está aqui associada aos bons ou maus resultados na alimentação. Os pais têm que ter muito cuidado com isso também. Sim.
Sim, e estavas a falar da questão dos desportos que também são mais propícios, mas sabes que eu lembro-me de uma das minhas melhores amigas fazia taekwondo e eu lembro dela ser completamente doida nos pré-provas, como ela queria estar, ela Ela queria também combater conseguia com ter. raparigas que fossem até X peso, ela fazia dietas de, por exemplo, durante uma semana, se for preciso, não comia quase nada, ou só almoçava, uma coisa assim, e às vezes no dia antes da prova só bebia água. E eu achava aquilo uma loucura para ela depois, quando fosse à balança pré-prova, estar naquele escalão e conseguir competir com E aquelas. assegurar que está naquele escalão lá. E depois acabam por fazer esse tipo de dietas que não faz de todo bem à saúde e até acabam por ser prejudiciais, enquanto que se calhar se já tivessem procurado aqui ajuda profissional, o peso elas estaria ao longo da época toda já no que seria o peso adequado e perto das provas não precisavam de ter esses cuidados que nem sequer é um cuidado, é um prejudicar a saúde. É, e eu nem sei como é que ela tinha energia para combater sequer, porque isto era toda a maluquice pré-pesagem, que era antes de começar a prova, né? E depois não é só isso, também é a questão de que tu começas logo a despistar aqui neste género de comportamentos. Ok, que é associado à prova e há aquele objetivo, mas é isso, se tu tiveres tipo 1 ou 2 quilos a mais de uma forma geral e um mês antes começas a fazer uma preparação, tentas perder um bocadinho e chegas à prova e está tudo ok, está tudo garantido. Ou então não estás sempre no limite. Mas tu começas logo a perceber e a despistar, associado ao desporto, os sintomas de compulsão alimentar ou de fome emocional que devem haver durante o resto do tempo, ou então uma desfiguração quase do teu corpo, não é? Uma transformação, o não te veres como deveria ser suposto, e se calhar o teu peso que tu consegues manter e que para ti é execuível é no escalão acima, e tu não tens medo de combater no teu escalão, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que aqui as ações também, o falar muito com os próprios responsáveis de qualquer tipo de desporto faz toda a diferença, porque, acima de tudo, o preparador físico, o treinador, a professora de dança ou de ginástica, acabam por ser figuras muito importantes para as crianças. Às vezes até passam mais tempo com eles do que os próprios pais e familiares. Sensibilizarmos também os responsáveis pelo desporto em si, acaba por fazer muita diferença nos resultados das crianças e nos possíveis distúrbios alimentares que possam advir dos desportos. Eles ouvem muito a opinião deles. Se eles dizem, vais ao nutricionista porque tens que aumentar de peso, porque tens de perder de peso, porque senão em campo nem sequer te põem a jogar, nem sequer podes fazer isto. Eles vêm e vêm determinados a ter os resultados. Exato. E tu notas que há muito essa ligação, ou seja, dos próprios treinadores estarem mais, digamos, mais alerta e se calhar até referenciarem miúdos que eles próprios notam que não estão muito bem, ou que estão com peso a mais ou com peso a menos. Sem dúvida, já tive, casos alguns casos de crianças, quando os pais ligam, dizem mesmo que foi a professora ou o treinador que disse que eles tinham que procurar uma nutricionista para os ajudar naquele aspecto. Eu acho que isso é mesmo muito importante e cada vez mais faz diferença nos resultados das crianças. E se tu pudesses apontar, assim, expressões que são muito erradas que os pais usam com as crianças, tu já deste aqui alguns exemplos, não é? Tipo, o gelado se portar bem, ou se tiver uma boa nota, ou a sopa se portar mal e não sei o quê. Que outras expressões é que tu notas que nós usamos muito sem querer, se calhar com os nossos filhos? Muitas vezes eu acho que também o termo de comparação com os colegas. Então tu Uhum. não vês que o teu primo faz isto, faz aquilo e está melhor. Ou aquela colega, já tive muito em consulta, pais que comparavam também irmãos. A irmã não é nada assim. A irmã come tudo, eu estou-lhe sempre a dizer isso. A tua irmã come aquilo e tu não comes. Eles acabam por se sentir inferiorizados e cada vez mais com complexos em relação com a alimentação. Quer seja entre filhos, que fazem muito essa comparação, se um filho come e o outro não, então eles acabam por fazer essas comparações e eles ficam a sentir-se inferiorizados, ou então a comparação com os pares, com os colegas. Por exemplo, dizem: "Tu não olhas quando estás a jogar, quando estás em palco, tu não vês a diferença de ti para os teus colegas?". E dizem muito isto e quando estão connosco, quando já se sentem mais à vontade também dizer: "É que eu gostava que ela também fosse magrinha como as colegas, eu Hum. gostava que ele também fosse como os colegas", e eles depois acabam, eu acho que são esse tipo de comparações que acaba por fazer com que as crianças depois não se sintam à vontade para contar tudo aos pais e para se abrirem também em relação à alimentação deles. Se calhar também comerem muito às escondidas quando isso acontece, não é? Sim, sim, sem dúvida. E depois acabam por fazer aquilo que acham mais correto e não o que os pais vão achar ou não. E temos esse tipo de associações. Também já tive algumas crianças, naturalmente, em que contexto de crianças, os pais estão presentes na consulta, e já tive algumas crianças que depois disseram: "Ah, mas também a mãe nem precisava estar aqui, podia ir lá para fora".
E então eles já ficam, eles próprios querem falar. Quando os pais não os deixam falar a eles, eles ficam muito chateados, quando acabam por ser os pais a tomar a palavra. Quando eu perguntei para eles, eles dizem: "Não é nada assim", e falam eles ficam muito chateados quando são os pais a intervir. Sim, Sim. sim, porque no fundo também já começam a ter a sua própria personalidade, embora seja importante. Eu acredito que a pessoa que é responsável pelas refeições lá em casa, é importante estar envolvida, não é? Mas que eles também não querem ser quase submetidos a essa vontade só dos pais e do que é que E acaba, eu eles. acho que mais do que expressões, o principal erro dos pais é quando as famílias não acompanham a mudança que estamos a tentar colocar também nos hábitos da criança, porque Hum, a criança não vai entender porque é que tem que comer sopa, porque é que tem que colocar legumes no prato, se a família não faz, é tal questão do planeamento. Se eles nunca comem peixe, porque é que para eles está errado? Porque é que a partir de agora começou a ser errado? Porque é que eles têm que ter as bolachas lá em casa para a criança ter que resistir a saber que tem lá em casa aquelas bolachas e que não as pode comer, mas está lá em casa porque o pai precisa de as comer ou porque o irmão mais velho não resiste a não ter lá em casa algum tipo de produtos. Toda a família não está a trabalhar para o mesmo, torna-se muito difícil para a criança conseguir, seja o que for. sim, eu percebo perfeitamente isso. E com o exercício é a mesma coisa. Nós tivemos uma paciente recentemente que dizia, era uma rapariga de 14 anos, ela dizia: "Porque se os meus pais não fazem exercício, porque é que eu tenho que estar no ténis e não me apetece ir, não sei o quê, já tenho a educação física." E os pais a quererem incentivar, e pronto, e ali havia claramente comportamentos de fome emocional, e havia essa questão do desporto. E eu dizia: "Pais, têm aí a solução para o vosso problema." Dei o exemplo também, não é? Exemplo em tudo. É mesmo, e mesmo algumas famílias, já tive um caso de crianças que eventualmente eles faziam uma ceia reforçada todos juntos, em que esta ceia reforçada era quase um segundo jantar, quer seja um Ok. wrap, uma pizza, já era a família toda fazia aquilo como ceia. E quando, no caso era adolescente, já quando a adolescente já não o quis fazer, ela própria dizia que não queria fazer, a solução que ela arranjou foi ir para o quarto. Ou seja, a família continuou toda lá embaixo a fazer a ceia e ela no quarto a saber precisamente o que é que estava a faltar. Ou seja, acaba por fazer aqui muita diferença também a educação alimentar, não só das crianças, mas da família em si. Até porque quando eles são em idades mais jovens, se nós dermos estas ferramentas aos pais de contornarem algum tipo de situações e as próprias birras, que é o que eles têm receio, se nós dermos as estratégias certas, eles conseguem gerir muito bem os resultados das crianças, porque são eles que mandam, não é? Acabam por ser eles a ter a decisão final. E no caso das birras, é aquela questão que eu tinha falado, a maior estratégia que eu dou é não ficarem fixados no não. Se a criança pedir alguma coisa, eles dizem: "Não vais comer", e ficam no "não vais comer, não vais comer, não vais comer", eles vão ter a birra. Agora se pensarem: "Não vamos comer isto agora, mas olha, há bocado estávamos a falar da escola porque tu falaste com o teu professor", a criança já nem se lembra do que estava a pedir. E já Exato. passou, já foram brincar, já foram jogar à bola e já passou a birra, nem sequer se falou em birra. Exato, a técnica da distração, olha, eu pessoalmente acho que funciona muito bem. É, eu também acho que sim, é das que resultam mais. Sim. Olha, eu queria te fazer uma última pergunta que nos colocam também muitas vezes face a esta questão dos jovens mais desportistas, e que nós vemos que a partir dos 15, sobretudo nos rapazes, nas raparigas não tanto, mas de quererem fazer suplementação de proteína associada ao pós-treino, e muitas vezes os pais ficarem com medo, acharem que não se adequa, que não faz sentido. Qual é que é a tua opinião? Tens muitos casos destes? Como é que é? Como é que é? Sim, cada vez mais a partir, lá está, no estado pós-pubertário deles, acabam por nos procurar também nesse sentido e para estarem seguros de tudo o que os filhos vão tomar e dizem que começam a querer. No caso da suplementação com proteína, já está bem estudada que não há problema nenhum em introduzirmos aqui a proteína nos jovens. Acaba por ser os mesmos cuidados que nós temos que ter com os adultos, também com as crianças. Assegurarmos, como é óbvio, não vai ser a proteína em si que vai fazer o resultado esperado na criança, que vai fazer aumentar de peso. Se o plano alimentar, se todo o dia alimentar dele estiver desajustado, não é uma suplementação em proteína que vai fazer toda a diferença, mas se o dia alimentar já está ajustado, se é uma solução prática, viável para aquele jovem, não há problema nenhum de introduzirmos também aqui na alimentação deles. Boa, isso é sempre uma dúvida que surge e eu acho que é bom nós irmos também desmistificando. Cada vez há mais estudos,
sobre essa área da suplementação, não é? Mesmo abaixo dos 18 anos, antes havia muito estigma, havia muito aquela questão da proteína sobrecarregar os rins e o fígado, etc. E hoje em dia isso já é completamente contraditório. Percebe-se que a suplementação pode fazer sentido em crianças, desde que falamos em bebés com os probióticos, que é super comum, vitamina D, não é? Já sabemos que há muitos multivitamínicos, coisas à base de equinácea, etc. E que já se vai dando e as pessoas já começam a entender, ok, isto faz sentido, eu quero reforçar a imunidade do meu filho. Num objetivo desportivo, a proteína entra também nesse sentido. Sem dúvida alguma. A nível da suplementação desportiva, há naturalmente alguns suplementos que não fazem sentido a nível de jovens, como por exemplo uma beta-alanina ou bicarbonato de sódio, ainda não é recomendado introduzir, mas no caso da suplementação em proteína não há problema nenhum de a introduzirmos, que é mais ouvida e falada também pelos pais e Sim. pelos jovens em si. Exato, eles já ouvem a proteína whey, às vezes até veem quando são, eu vejo quando são miúdos que fazem, além dos treinos normais, depois tem a parte do ginásio, e que fazem a complementaridade com o ginásio. Eles começam cada vez mais Exatamente. a introduzir quando começam a crescer e a ter aqueles tempos livres entre aulas e treinos, a fazerem o treino e depois o reforço muscular eles próprios, ou seja, acabam por ter treinos bidiários em alguns dias e que faz todo sentido nós reforçarmos aqui o pós-treino deles, porque começa a ser já uma refeição, tanto de recuperação muscular como depois eventualmente aproximar-se mais logo de um pré-treino também. Portanto, já começam a ter atenção a todo esse tipo de recomendações e às próprias guidelines da nutrição desportiva que eles já vão vendo, ouvindo, e aqui entra os benefícios e os riscos das redes sociais. Por isso é que eu acho que cada vez mais nos devem procurar para verem efetivamente o que é certo, o que é que não é, e para não ficarem confusos nem perdidos com todas estas informações. Nós estamos cá para ajudar e para dar as respostas. Olha, é isso mesmo. Obrigada, Eduarda. Gostei muito. Obrigada. Obrigada.